Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, e o mais rico, Elon Musk, que até há pouco eram amigos, hoje entraram em pé de guerra. O bilionário Elon Musk fez a seguinte postagem na plataforma X, da qual ele mesmo é o dono. Hora de lançar a grande bomba de verdade. Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão de esses arquivos não terem se tornado públicos. Lembrando que os arquivos de Epstein se referem às investigações judiciais sobre a rede de amigos e parceiros do criminoso sexual Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento. Jeffrey Epstein era investigado por comandar um amplo esquema de tráfico sexual envolvendo jovens e até adolescentes, celebridades, políticos e bilionários. Donald Trump reagiu ao rompimento público e à acusação de Musk, dizendo o seguinte: Elon estava se esgotando, pedi para ele sair, retirei o seu mandato para uso de veículos elétricos, que forçava todo mundo a comprar carros elétricos que ninguém mais queria, algo que ele sabia há meses que eu faria. E ele simplesmente enlouqueceu. Pois é, Musk ficou cerca de 130 dias à frente do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e provocou um terremoto nas estruturas do poder e do serviço público americano com aval de Donald Trump. Mas com a explosão dessa bomba no relacionamento entre os dois, as ações da Tesla, a empresa de Musk, despencaram mais de 16%, enquanto dispararam as ações das empresas concorrentes de Elon Musk. Nós vamos tentar entender, no última análise, a explosão dessa briga de titãs e os efeitos para o mundo e para o Brasil. E para isso, hoje estão com a gente aqui no estúdio da Gazeta do Povo, Guilherme Kilter. Salve, Guilherme, tudo bom? Boa noite, Tosi, Chico, Daniel, prazer estar com vocês de novo. Francisco Scorsin, tudo bem, Francisco? Tudo bem, saudações para todo mundo. E Daniel Vargas novamente com a gente. Olá, Vargas, bem-vindo de novo. Olá pessoal, boa noite, prazer estar com vocês. Então, veio essa bomba, né? Nem era nosso plano falar de Trump, de Musk hoje, era outro assunto que talvez ainda dê tempo, mas não tem jeito, né? Quando uma coisa desse nível, desse porte acontece, a gente tem que aproveitar até o conhecimento de vocês. Temos aqui um especialista em relações internacionais, outro estudioso da geopolítica, um filósofo que estuda e observa os governantes, os poderosos do mundo. Então quero saber de vocês, né? E vamos tentar entender juntos um pouco do contexto dessa briga. E para começar então, aquela perguntinha básica, né? Que deve ter muitas respostas e a gente vai explorar na sequência. Por que Trump e Musk brigaram? Isso é surpresa, talvez, na dimensão que chegou, mas já estava se desenhando, né, há alguns dias. Eu vou lá para o Vargas. Vargas. Olha, eu acho que estão todos agora se atualizando, segundo a segundo, sobre as notícias, né? De ataques e contra-ataques entre essas duas personalidades fortíssimas para entender exatamente quais são os termos da briga. Agora, a gente já tem alguns sinais evidentes. O primeiro deles é que o Musk, ele decidiu ingressar no governo Trump com a bandeira e o discurso de ajudar o governo no corte de gastos. Assumiu o ministério, fez uma espécie de rastreamento nas contas do governo, identificou o que na visão dele seriam excessos e a partir daí orientou o corte de gastos. A partir daí, ao longo do tempo, começou a se formar dentro do governo Trump a percepção de que era importante apresentar uma proposta de lei que organizasse as prioridades da administração pública, porém que na prática aumentaria o déficit do governo ao longo dos próximos anos. Musk saindo e ao mesmo tempo vendo o governo aprovar uma lei que ameaçaria desfazer parte da sua contribuição. Se o problema era o déficit americano e o governo Trump agora aprova uma lei que aumenta gastos, o efeito seria, de certo modo, neutralizar a contribuição de Musk para o governo. Segundo elemento da história, a gente sabe que é econômico. O Musk não deixou de ser um grande empresário e líder de grandes empresas que operam, inclusive, em áreas com as quais Trump nunca teve grande simpatia. Uma delas, a Tesla, que opera no mercado de carros elétricos, que Trump, desde o primeiro dia da sua campanha, anuncia que iria acabar. E nós sabemos que boa parte da renda da Tesla está associada a um conjunto de benefícios públicos.
alguns desses associados à venda de créditos de carbono para aquelas empresas que emitem, mais do que o estabelecido pela regulação, por exemplo, na Califórnia. Houve um ano, há 2 anos atrás, que 25% da renda anual da Tesla estava associada à venda de créditos de carbono. Essa nova proposta legislativa do Trump promete acabar com os subsídios que estão na base dessa estímulo para as pessoas comprarem carros elétricos, que nos Estados Unidos hoje é de uma ordem de $7.500 por veículo, e ao mesmo tempo, Trump também anuncia que deverá tolher ou reduzir a possibilidade de venda de créditos associados a carros elétricos. Junta esse pacote com as mudanças na geopolítica internacional, dado que algumas das empresas do Musk operam na Europa ou na Ásia. É um grande amigo da China, por exemplo. Eu acho que acabou gerando uma tensão econômica em que o Musk colocou na ponta do lápis o que ganhava e o que perdia, e aparentemente ele se desapontou com o governo Trump. Tem um outro elemento na história. E outro elemento que na política nunca pode ser ignorado é o fator personalidade. A gente sabe que nós estamos falando de duas pessoas que têm sua trajetória, sua liderança, mas que são pessoas também extremamente personalistas. Isso pode ser uma virtude, de certo modo, mas também implica um conflito de titãs, que já disputavam protagonismo, evidência, e que parece que não foi possível, dentro de um governo, conviverem por muito tempo juntos. Eu quero ouvir vocês, mas eu vou até colocar mais algumas informações na linha do que o Vargas comentou ali. E até, por último, nessa parte da questão das duas personalidades, né? Eu acho que o ego de um e do outro juntos não caberiam nessa sala aqui, né, com a gente. Mas sobre o que o Vargas falou, lembrando, o projeto de lei de corte de gastos do Trump propõe cortar esses $7.500 em créditos fiscais para quem comprar um carro Tesla. E também elimina gradualmente os subsídios para fábricas de bateria e encerra um programa de créditos, né, para estações de recarga de veículos elétricos. Outra proposta dos republicanos elimina o dispositivo que permite a Tesla, como observou ali o Vargas, vender esses créditos de carbono, também chamados de créditos de ar limpo, para outras montadoras que não cumpram os padrões ambientais. E olha só nesse ponto, segundo o New York Times, durante o primeiro trimestre, a Tesla vendeu $595 milhões em créditos de carbono, mais do que o lucro líquido da empresa no período de $409 milhões. Vê-se aí que a questão financeira pesou muito também, né? Mas aí começa, talvez por questões financeiras, e daí descamba para o nível pessoal mesmo, como está nesse momento, né? Acusações de perversão sexual, de envolvimento com essa máfia de tráfico de mulheres e até menores, a coisa desceu para um nível baixo. Eu voltando então à questão inicial, por que eles brigam e agora com mais elementos, isso se antevia no horizonte? Acho que sim, Otose. Você e o Daniel destacaram muito bem o aspecto econômico e é verdade, a gente não pode ignorar que a gente está falando do homem mais rico do mundo e o homem mais poderoso do mundo. Não é pouca coisa, é briga de titãs. Só que quando a gente compara o aspecto econômico, Musk tem uma fortuna de $300 bilhões, enquanto Trump tem uma fortuna de $2 bilhões. É claro que Trump tem um arsenal do maior país do mundo, do país da maior potência do mundo ao seu lado. Mas aí é claro que os dois têm interesses econômicos, isso é inegável. Os dois se juntaram durante a campanha eleitoral. O Trump recebeu apoio do Elon Musk. Elon Musk já falou diversas vezes que se considerava um democrata, mas depois do governo Biden, dos diversos abusos que ele viu nessa esquerda que foi cada vez mais woke, mais progressista, ele passou a se considerar uma pessoa mais de centro e até propôs aí, quem sabe, a criação de um partido mais de centro, né? Tá lá no perfil dele uma enquete, você bem comentou aqui antes da gente iniciar o programa. Mas a gente precisa dar 2 passos para trás e lembrar que essa briga não é de hoje, é uma insatisfação de algum tempo atrás. Primeiro, Elon Musk vem para o governo Trump com a promessa de cortar 2 trilhões de gastos no DOGE, o Departamento de Eficiência Econômica. Ele sai desses seus 130 dias no governo, que é o cargo provisório, ali, temporário que ele teria, entregando um corte de 200 bilhões. Então, uma entrega bem abaixo do que ele esperava, do que imaginava. A gente não sabe, até, né, eu já ouvi falar, se ele foi travado, o que deixaram cortar, o que não deixaram, se as suas expectativas foram frustradas ou não. Mas aí a gente viu um Trump
muito diferente da campanha. Na campanha ele falava algumas coisas e agora no começo do governo ele tem entregado outras. E a principal delas foram as tarifas. As tarifas que geraram a insatisfação de diversos capitalistas, peixes grandes do mercado dos Estados Unidos, entre eles o próprio Elon Musk, que se pronunciou várias vezes contra as tarifas do Trump quando elas estavam sendo anunciadas, antes dele voltar atrás com algumas delas e negociar algumas delas. Ele chegou até a postar um discurso do Ronald Reagan, antigo, defendendo o livre comércio, como uma alfinetada ali do Donald Trump. Depois dessa questão das tarifas, vem agora essa Bill of Rights, aí, né? Não Bill of Rights, mas o Bill, famoso Bill que vai cortar impostos e aumentar gastos, né, dos Estados Unidos, e também parece ser uma rixa entre os dois. O Elon Musk saiu em termos de boa do governo, o Trump elogiou ele, falou que não tem problema nenhum com ele, não sei o quê, isso no final de maio. Sexta-feira. No final de maio agora, sexta-feira. E agora eles com essa briga, né? Então é um atrito que vem aumentando de pouco em pouco. A gente tem acesso a algumas informações já de que assessores do Trump falavam que o Elon Musk no governo tirava o brilho do próprio Trump, então era uma personalidade muito grande, ofuscava a própria pessoa do Trump. O quanto isso é ego ou não, a gente está muito longe para dizer. Não nos conhecemos, né, pessoalmente, não convivemos para dizer o que é ego, o que é disputa de poder, o que é interesse econômico. Acho que são vários aspectos envolvidos, mas a gente tem que levar todo esse histórico e esses fatores em consideração. Eles cobriram bem essas partes, talvez o ponto do personalismo a gente precise também enfocar para a gente tentar se aproximar de uma resposta, né? Porque na verdade a coisa só está vindo a público agora e os desdobramentos ainda acho que vão revelar muito mais coisas para a gente poder fazer uma análise com um pouco mais de precisão. Mas de fato a insatisfação do Musk já vem, né? Se você perceber a própria participação dele na rede dele no X, ele sempre foi muito ativo ali. Desde que ele assumiu o cargo no governo, ele já aparecia muito bem, ele murchou muito na sua participação e agora ele volta com toda a força. Era nítido que ele não gostou da questão das tarifas, era nítido que ele já não concordava com muitas dessas coisas. Mesmo não falando nada, você já via que não tinha o apoio do Elon Musk. Acho que a questão do dois galos não ficam no mesmo galinheiro, ela é relevante, mas ao mesmo tempo eu acho que os dois souberam muito bem lidar com isso antes. Porque o Musk, quando ele entra com a data para saída, para fazer um trabalho muito específico. Se ele quisesse, para ele poder se manter ministro, ele teria que passar teria que ser uma oitiva lá no Senado, ele teria que se desincompatibilizar das suas empresas, seria algo que ele teria que abrir mão de muito mais coisas e para não precisar ele poderia ficar esse tempo ali no governo. Eu acho que eles administraram até relativamente bem isso. Essa coisa dos egos, eles apareceram várias vezes juntos, com os filhos, o Elon Musk levava os filhos e tudo mais. Eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma maneira funcionar muito bem. Não me parece que essa dimensão tenha sido a razão do conflito. O que eu acho que aonde entra essa questão do personalismo é quando a briga se torna pública. E aí essa dimensão personalista piora muito mais uma situação, porque a pergunta que fica é assim, ok, tem esse problema econômico, temos um problema de diferenças, né, com relação de princípios mesmo, né, da questão do déficit, vai aumentar essa lei e tudo mais. Tudo isso pode fazer muito sentido, Mas a dimensão política do efeito e a consequência que vai se causar, essa dimensão não só da divergência pública, porque quando o Musk faz a crítica, vários dos congressistas, dos políticos republicanos, eles se manifestam dizendo assim, já sabíamos que o Musk tinha isso. A gente só não está gostando, não sei por que esse tom, não sei por que essa elevação. A consequência desastrosa para ambos, de certa maneira, que é um conflito eles têm mais a perder do que a ganhar, né, nessa briga, é o que me chama mais atenção. Quer dizer, por que nesse tom? Por que colocar a coisa tão nesse patamar já de saída com o Elon Musk assim, não aguento mais, ele tá na Jeffrey Epstein. É meio que assim, vou entrar em guerra e já sai com a bomba atômica. Não vai ter tiro trocado, não tem nada. Por que essa escalada tão rápida assim? É a pergunta que eu fico me fazendo, acho que a gente pode conversar mais sobre isso, mas a dimensão personalista, eu acho que ela entra em cena agora. É o que explica agora, digamos assim, esse duelo de egos, muito por conta dessas personas de rede social, que eu acho que também alimentam muito isso. Mas as causas acho que vai ficar muito por aí, mas eu acho que elas não explicam a coisa escalar dessa maneira. Existe um ditado que um amigo reproduzia que era brigam as comadres, aparecem as verdades. Então deve aparecer muita coisa aí na sequência. Eu queria conversar com o Vargas, ouvir o Vargas, mas antes deixa eu colocar aqui dois
duas postagens recentes, bem recentes, de agora há pouco, do Trump, uma do Trump e outra do Elon Musk. O Trump escreveu o seguinte: a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares no orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tivesse feito isso. Isso foi o Trump que escreveu há pouco. E o Elon Musk escreveu o seguinte: as tarifas de Trump vão causar uma recessão no segundo semestre deste ano. Vargas, já havia turbulência suficiente, né, nos mercados, nas relações entre os países comerciais, agora mais essa grande turbulência. Lembrando que o Elon Musk devia estar muito descontente com a política do Trump, porque ele tem muitos investimentos na China, fábricas lá, e a guerra tarifária, a guerra comercial, estava significando uma drenagem, né, dinheiro indo pelo ralo do império do Musk. Vargas, como que você vê essa questão, então, de vir ou não aí uma recessão, né? Já se fala há algum tempo que a recessão pode estar encomendada. Isso pode agravar de alguma forma, pode confirmar esse cenário, ou não está tudo assim muito bem colocado ainda? Olha, eu acho que toda a tendência, as expectativas, é que essa hecatombe tarifária imposta pelo governo americano, que mexeu nas regras do comércio internacional em todos os cantos e que tem provocado reações em cadeia, renegociações em alguns casos, com alguns acordos sendo estabelecidos, muitos em discussão, reações de outros países, e ao mesmo tempo os investidores estão o tempo todo calculando, pensando, economizando ou aguardando investimentos até a situação tranquilizar, ou redirecionando recursos para atividades ou para projetos que consideram ser menos arriscados. Então, o fato é que todo esse processo de mudança que está em curso gera insegurança. Insegurança é um sinal claro para os investidores pisarem no freio. E é isso que boa parte do comércio e do mercado internacional tem feito nesse momento. Aliás, um dos sinais mais evidentes de como essa tensão reflete no jogo econômico global é a própria posição do dólar em relação a outras moedas. Então, historicamente, o dólar é o porto seguro internacional. Na dúvida, na insegurança, no medo, eu boto meu dinheiro na moeda dólar porque sei que aconteça o que acontecer, os Estados Unidos sobreviverá. Ao longo dos últimos anos, ou melhor, meses, no entanto, depois da chegada do Trump, nós temos visto o valor do dólar em relação a outras moedas internacionais perdendo valor, em particular de moedas fortes, como o próprio euro, franco suíço ou iene japonês. O que sinaliza que o mercado começa a olhar para os Estados Unidos com mais desconfiança do que no passado, porque não acredita que vai ter o mesmo retorno que tinha depositando o seu dinheiro lá. E já começa também a prever que um dos efeitos desse fenômeno tarifário imposto pelo Trump é que ele vai aumentar custos. Se o critério fundamental da tomada de decisão antes era eu vou alocar o meu recurso no local em que é mais barato produzir, e eu vou priorizar o bem que é mais barato para o consumidor, agora o jogo está mudando. Nós vamos passar a contratar, nós vamos passar a comprar, a vender, a fazer decisões de comércio que são cortadas por freios geopolíticos. E o Trump, nesse objetivo de fortalecer a indústria americana, começa a mexer nesse jogo e vai naturalmente tornar produtos no comércio internacional, e em particular lá nos Estados Unidos, mais caros. O Musk sabe muito bem disso. Ele tem visto os sinais. Aliás, não é de hoje que a inflação é um problema nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de um potencial inflacionário sobre uma inflação que, segundo alguns, foi o fator decisivo para a queda do próprio governo Biden nas eleições. E que agora, culminando com uma inflação que já existia, quer dizer, somando as duas, o efeito sobre a economia americana é incerto. Pode os Estados Unidos reverter o jogo e ganhar essa disputa geopolítica internacional? Pode. Nós estamos falando da maior economia do mundo, que tem um PIB que ainda não tem rival no planeta, com a maior força de investimento no setor de defesa, com o maior mercado de consumidor em termos de dinâmica e com uma qualidade de vida que hoje é incontrastável, mesmo se compararmos com a realidade de alguns países na Europa. De todo modo,
Ninguém mexe na economia desse modo gratuitamente ou sem que haja uma reação. E a reação deve vir ao longo dos próximos meses. Queria ouvir vocês sobre essa nova turbulência, né, nas relações internacionais, Kilter. A coisa, como eu disse, já estava um pouco agitada e agora explode. Além das perdas que a gente sabe que o Musk terá, estava tendo, né, as perdas vão além só do maior bilionário do mundo, as perdas se distribuem, né, numa cadeia, são fatos encadeados. Não vai ficar só no prejuízo do Musk isso, né? Pois é, isso muda muita coisa. Até me pergunto se o Putin não vai se oferecer para intermediar negociações de paz entre o Musk e o Trump. Mas isso é uma realidade, Tosi. A questão das tarifas, essa nova política, essa geopolítica do Trump tem impactado não só os Estados Unidos, agora com essa briga interna, mas o mundo inteiro. Nas relações internacionais, nós dizemos que existem dois grandes poderes. Todas as nações têm dois poderes, o hard power e o soft power. Então, o poder bruto e o poder leve, moderado. Em que sentido? Hard power é aquele poder militar e poder econômico. Então, quanto uma nação tem de poderio militar, quanto uma nação tem de PIB, tem de caixa, consegue investir, consegue sangrar, consegue fazer investimentos. E o hard power é aquela influência cultural, aquela influência musical, ou exportar cultura. Então, soft power, perdão, confundi. Soft power e hard power. Então, temos esses dois. E a gente tem visto o Trump... Tem a cervejinha e o canhão. Perfeito. Tem países, por exemplo, como a Coreia do Sul, que tem um soft power muito grande, o K-pop, enfim, tudo, educação alta, etc. Mas tem um hard power muitas vezes reduzido, com uma economia mais fraca, com baixo poder militar, etc. O Brasil é interessante que tem quase nenhum dos dois, né? Mas tudo bem. E a gente vê o Trump entrando muito forte nesse jogo com hard power. Ele sabe que é a maior nação, a maior potência do mundo e está em guerra com a China. Isso é declarado, uma guerra principalmente econômica. Então essas tarifas, o que ele está fazendo? Ele está trazendo o mundo inteiro para a sua mesa de negociação. Ele basicamente muda o jogo, o Biden tinha liberado geral, estava todo mundo de portas abertas para a China, com processos ali muito mais facilitados, um acesso muito melhor. Ele aumenta a tarifa e traz todo mundo para a sua mesa de negociação e fala, vem cá, quanto que a gente vai abaixar a tua tarifa, quanto que a gente vai mexer no nosso comércio e tudo mais. Então ele chama o mundo inteiro para negociar com ele como uma medida de poder, para mostrar para o mundo que ele ainda tem essa capacidade, além, claro, dos conflitos que a gente tem mundo afora, né? Então, Ucrânia e Rússia, principalmente, é um dos principais conflitos que ele tem tentado intermediar, principalmente devido à sua boa relação com Vladimir Putin, que também tem demonstrado, ele sempre fala, todo mês ele fala que em 2 semanas vai resolver o problema da Rússia e da Ucrânia e até agora nada. Então talvez esse poder de negociação que antes foi muito maior no seu primeiro mandato não esteja da mesma maneira. Mas agora eles também têm que se preocupar com uma crise interna. Então tem um inimigo externo, a China, a Rússia, as guerras, tem agora o inimigo interno, essa disputa não só entre democratas e republicanos, mas um racha dentro do próprio partido republicano. Vale lembrar também que essa lei que passou agora de madrugada, que o Elon Musk falou tão mal, foi uma lei difícil de passar. Passou por 215 a 214. Se um republicano virasse o voto, a lei não passava. Então não teve ampla maioria. Isso que o Trump tem ali o Congresso na mão, ele elegeu maioria republicana. Então, a gente tem visto que, de fato, tem tudo caminhado para uma divisão interna também, além dessa divisão externa, o que pode estressar muito as relações aí dos Estados Unidos com o resto do mundo. E uma coisa que é interessante dessa lei, dessa divisão, né? Porque o que o Trump está fazendo é disruptivo, né? O Vargas e o Guilherme sabem explicar isso melhor, porque ele está mudando completamente, né? O jogo de forças, trazendo uma incerteza muito grande, né? Principalmente para a economia. Então, o mundo é muito globalizado no sentido econômico da palavra, né? Depende-se muito uns dos outros, né? E é claro que ao fazer isso, ele sabia perfeitamente bem o estrago que ele faria internamente, né? Quem é que ele atingiria internamente também, não somente a China. É interessante porque todo mundo acha, é um louco, é não sei o quê, eu acho isso uma estupidez achar que um homem desse é louco nesse ponto de inventar da cabeça dele. Eu falei, não, né? Tem algo que ele estava avisando isso desde antes da campanha, que ele faria algo nesse sentido. Ele começa acelerando muito, né? Tanto que nós estamos aqui em maio, parece que já faz 4 anos que ele está no poder de tanta confusão que já acabou acontecendo em torno disso. Esticando muito a corda, né? Porque ele sabe que ele tem um tempo muito curto para fazer o estrago que ele
acha que precisa fazer para poder recompor as coisas da maneira que ele acha que precisa ser recompostas. Então ele tem aquela eleição do meio termo, né, que chama nos Estados Unidos, no ano que vem. Aonde, do jeito que a coisa vai, é muito difícil que ele consiga manter a maioria. Né? Não sei se na Câmara ou no Senado, enfim. A votação de ontem já dá um bom sinal de que ele, mesmo com a maioria, ele já não consegue fazer tanta coisa. Então ele precisa acelerar esse processo. É interessante você perceber o seguinte, que essa lei ela vai aumentar o déficit e tem um dado que eu acho interessante, que é o quanto o gasto militar vai ficar literalmente sem limitação. Vai aumentar muito mais o gasto militar. E aí temos uma aparente contradição, porque não é o Trump que é o antimilitarista, não foi no governo dele anterior que praticamente não se iniciou guerra dos Estados Unidos, não é ele se coloca como pacificador, não quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não quer acabar em 2 semanas a guerra da Ucrânia, não quer acabar lá com o problema no Oriente Médio, não é fazer um resort lá na Palestina, etc, etc, etc. Por que ele faz uma lei dessa e dá esse gasto todo? Mas ele não quer perder o poder de dissuasão de um canhão, né? Não somente isso. Eu acho que ele sabe perfeitamente bem que o que ele está plantando, um dos riscos maiores, é precisamente uma guerra de hard power. Entendeu? Porque ele está trucando tanto, esticando tanto a corda, que vai chegar um determinado momento que vai ter que dizer ou é assim, ou é assim. A China, por exemplo, acho que foi uma notícia de hoje ou de ontem do vice-presidente chinês falando que estamos no momento mais crítico das nossas negociações. Se você prestar atenção na declaração dele, né, ele fala assim, aonde era uma relação na qual os dois ganhavam. E ele deixa nas entrelinhas, literalmente falando, que se não se chegar num acordo agora, é um esfacelamento de muito mais do que apenas relações bilaterais entre Estados Unidos e China. Então, o Trump ele está tentando algo, chamando para a mesa de negociação, mas ele também está se preparando para caso isso não aconteça. E aí, assim, entramos como é que é o Black Swan, né? É o cisne negro, entendeu? Quem vai ser mais antifrágil lá na frente. Para botar o Musk na conversa, 300 bilhões ele tem, trocentas empresas, hiperconectadas, dependendo da China para um monte de coisa. O que o Trump está fazendo, para quem é empresário, é o pior dos mundos, porque você não tem previsibilidade, você perde as confianças, você não consegue, você vai perder dinheiro, obviamente falando. Então é claro, e aí me parece assim, o Musk, ele não está preparado para o jogo geopolítico que o Trump, de alguma maneira, eu acho que ele se preparou. Ele não é que ele sabe o que ele está fazendo, eu acho que ele sabe o que ele quer, eu não sei se ele sabe como chegar lá. Mas o Musk, ele entrou no negócio que ele estava achando que estava lutando contra os anti-woke, entendeu? Que essa coisa elite globalista, não sei o que era... Eu não sei o quanto o Musk sabe que ele faz parte da elite globalista. Que ele é um dos alvos do que o Trump está fazendo, entendeu? E de repente ele foi e falou, eita, onde é que eu me enfiei? Aí tanto que ele botou essa enquete agora, né? Não está na hora de a gente criar um país, um partido novo de meio, entendeu? Nem para lá, nem tanto para cá, porque antes ele falava assim, não, a esquerda me obrigou a ir para a direita. Agora ele vai dizer o oposto, né? Ele está me levando para uma palavra também não quero. Vamos criar um meio de campo. Eu acho que o Musk, agora que ele está se dando conta, onde foi que ele se meteu? Vargas, o que você vê de estratégico nisso e também de improvisação e de temperamental no que está ocorrendo a partir do Trump, como foi a análise do Scorsin agora? Eu acho que o Scorsin tocou em algumas questões interessantes para a gente analisar esse cenário. E eu creio que aqui tem pelo menos 2 conjuntos de informação que colocam o Musk numa situação delicada, ou, para usar a expressão do Scorsin, frágil nessa tensão com o Trump e na sua posição dentro dos Estados Unidos. A primeira é que democratas e republicanos, hoje na política de lá, discordam sobre praticamente tudo com uma intensidade, com uma verve poderosíssima, menos em um elemento. Ambos concordam que a China é uma ameaça existencial à soberania norte-americana. Segundo, essa não é uma tensão que começou agora, mas é uma tensão que vem se formando e que vem ganhando, digamos assim, simpatia e apoio em democratas e em republicanos ao longo dos últimos anos. As políticas do Biden já tinham por objetivo segregar a China e reafirmar a autoridade dos Estados Unidos como centro econômico do planeta. O Trump questiona o Biden, modifica a sua intervenção na economia internacional, mas também faz, embora com instrumentos diferentes. O que o Biden fazia via subsídios, via estímulos que condicionavam a
receber esse apoio público a não fazer negócios com a China ou com parceiros comerciais chineses, o Trump, do mesmo modo, quer fazer utilizando como instrumento as tarifas. Mas ambos querem partir a zona de influência econômica do mundo, entre aquele campo americano e o que é o campo chinês. Na tentativa de, ao fazer isso, isolar a China, que, por sua vez, também sabe qual é o jogo que está acontecendo, e reage e contra-ataca ao seu modo, pressionando países em volta, dizendo: se vocês fizerem um acordo com o Donald Trump para ter tarifas mais benéficas, condicionadas a não fazer negócio comigo, reagirei com imensa força. Mensagem do Xi Jinping, que, aliás, começou a fazer visitas no seu entorno. Foi ao Vietnã, foi, se não me engano, à Indonésia, está falando com países daquela zona para garantir o seu apoio e a sua influência lá. Por que eu digo que isso cria uma situação delicada para o Musk? Nesse ambiente, nos Estados Unidos, defender que as suas fábricas estarão localizadas na China e que o seu processo de inovação acontecerá sob o manto da política industrial chinesa é um elemento que certamente suscitará críticas, desconfianças, reações, não é no Trump, é em toda a elite política norte-americana. A gente tem que lembrar também, Otosi, que o começo da política do Trump teve muito como alvo o grupo dos BRICS. Se a gente lembrar, antes do Trump tomar posse, assumir o seu mandato, tinha um discurso muito unificador dos BRICS de fazer uma nova moeda mundial, de fazer um novo comércio com essa moeda. O Lula estava puxando muito essa ideia no grupo dos BRICS. O Trump chega batendo forte nessa ideia, falou que qualquer um que quiser adotar uma nova moeda padrão internacional que não seja o dólar vai sofrer pesadas consequências, faz fortes ameaças nesse sentido. Inicia uma guerra tarifária com a China, se aproxima muito da Índia, e vale lembrar também que a gente teve um conflito esse ano, um novo conflito, Índia e Paquistão, entre duas potências atômicas. Pela primeira vez a gente viu um conflito direto entre duas potências atômicas, e quem desmobilizou foi justamente o Trump, justamente por essa aproximação que ele já tinha feito com a Índia. E além, claro, da sua relação que ele já tinha com Vladimir Putin, tentando intermediar as negociações de paz cada vez mais na guerra da Ucrânia. Então ele ataca esse grupo muito forte, desmobiliza de certa forma, porque a gente não vê a mesma união que tinha antes de Trump tomar posse, e agora a gente está lidando com essas consequências. Mas eu entendo que, de fato, o Musk não sabia onde ele estava entrando. Ele nunca praticou a política antes. E para quem entra pela primeira vez na política é um pouco frustrante. Ainda mais quando você sai do mercado privado. Isso é batata, com qualquer um, em qualquer país do mundo. Você sai de uma empresa, entra na política, você, morre tua produtividade. O que está acontecendo aqui? Eu não consigo fazer nada, não consigo resolver problema nenhum, tudo depende de muita gente, é tudo muito moroso, tudo tem que negociar politicamente. É uma grande frustração. E o Trump e o Musk entrou no epicentro da política global, onde mais existe burocracia, onde mais existe interesse político, onde mais existe recurso, onde mais existe tudo. Então, de fato, eu entendo que o Musk, de boa vontade, se ofereceu para fazer algo que ele não sabia o que ele estava se metendo, entrou lá e agora está saindo frustrado, com mala e cuia, apontando para outro lado. Isso é muito danoso para os Estados Unidos, porque quem fica feliz com isso são todos seus opositores. É a China, é a Rússia, são os democratas, é o pessoal de esquerda. Então toda essa galera está fervescendo com essa rixa, enquanto eles destroem um ao outro. Eu não sei se a Janja continua com a mesma opinião que ela tinha sobre o Elon Musk nessa altura. Né? Já está um herói. Né? Um ponto que o Trump tocou ali e esbravejou com o Musk foi justamente sobre os subsídios, né? Que o Musk estaria bravo porque estaria perdendo bilhões e bilhões em subsídios nesse novo plano dele para os carros elétricos, que é uma forma de economizar, cortar esses subsídios. E aí eu quero saber de vocês, e o Vargas também, que estuda essa área, Vargas, essa história de dar subsídios para incentivar o que seria uma energia renovável, menos poluidora, né? Acontece que os carros elétricos são movidos a baterias, as baterias precisam ser produzidas em indústrias, às vezes são baterias ainda muito grandes, também causam poluição. E há quem critique muito isso, dizendo que, por exemplo, a solução brasileira de carros híbridos, carros movidos a álcool, a etanol, ela é muito menos agressiva ambientalmente, muito mais verde do que o próprio carro elétrico. No entanto, até pouco tempo atrás, até no Brasil aqui, a gente dava subsídio para carro elétrico importado que viesse para cá. Até não sei como é que está hoje essa situação, mas a gente sabe que temos subsídio na conta de energia elétrica para a energia produzida à base eólica ou solar,
que num determinado momento lá atrás teria sido muito útil para incentivar o setor, mas que ficou na conta, agora todo mundo paga e quem consome energia paga subsídio para a eólica e a solar. E aí eu pergunto para o Vargas, esse debate sobre subsídios com esse viés de que são uma forma de corrigir a poluição, de premiar aquilo que é mais verde, ele está um pouco distorcido hoje? Tanto lá quanto aqui no Brasil também? Eu creio que bastante, viu, Tosi? E alguns efeitos colaterais altamente nocivos começam a pipocar por aí. O primeiro deles é o aumento da conta da energia do povão, porque o subsídio não sai de graça. E se nós vamos dar um benefício para ter uma energia supostamente de mais qualidade, significa que, em última análise, esse diferencial de custo será distribuído para a maior parte das pessoas. E a gente ignora, muitas vezes, esse chamado custo oculto do benefício público concedido para uma determinada atividade ou para um negócio. Não é que o benefício, se bem aplicado cautelosamente, não pode ter a sua função. Mas aqui é onde vem o segundo problema. Eu acho que o debate sobre a eletrificação da frota como uma solução para os problemas ambientais nasceu, se desenvolveu e até hoje ele é carregado de muitas, digamos assim, com todo respeito, imperfeições. A mais evidente delas, me parece que é a seguinte: a gente olha para o carro elétrico como uma grande solução para os problemas de emissões do mundo. Então, um carro a combustão tem lá um escapamento que emite o gás carbônico que polui a atmosfera. O carro elétrico não tem cano de descarga, logo não emite, portanto, é limpo. Na verdade, quando a gente olha com mais cuidado o ciclo de produção e de emissões do carro elétrico, o que costuma acontecer na China, na Europa e nos Estados Unidos, onde a eletrificação do transporte tem se popularizado, é que o carro elétrico em si não emite nada, mas ele é abastecido por uma energia que é produzida com a queima de petróleo e com a queima de carvão. Então, o ciclo da energia ligado aos carros elétricos é imensamente poluente. Mas onde que está o problema? Aqui no Brasil, nós temos a tendência, não só no assunto da sustentabilidade, como também em vários outros aspectos da nossa vida social, de importar o serviço pronto. Pega a moda da Europa e dos Estados Unidos, traz para cá, ignorando o conhecimento da nossa própria realidade. E aqui nós temos o modelo do carro flex, que, diga-se de passagem, é um desenvolvimento industrial brasileiro ao longo dos últimos 50 anos, que quando nós comparamos o ciclo de emissões do carro flex brasileiro com as emissões do carro elétrico europeu, o que a gente observa é que o nosso carro flex, movido a etanol, por exemplo, emite metade das emissões que o carro elétrico europeu emite. Isso porque o etanol, como é uma energia que é fruto de a fotossíntese da cana-de-açúcar, que sequestra gás carbônico da atmosfera, enraiza parte desses resíduos no solo, nas plantas, substituindo o uso da gasolina, o efeito disso é que ele é mais sustentável e acaba tornando o próprio carro flex brasileiro uma vantagem do ponto de vista ambiental. Sem falar no que nós vamos fazer com o resíduo das baterias, que até agora não existe uma clareza de como nós vamos tratar esse lixo ambiental num futuro muito próximo. Mas o grande ponto é esse, não é? A gente olha para a eletrificação como solução da lavoura, quando muitas vezes a melhor solução ambiental, segundo a melhor ciência, pode estar aqui dentro de casa. Mas só para terminar, Tosi, aqui uma outra inocência do nosso amigo Musk, se me permite a afinidade. Desde o primeiro momento em que o Trump entrou na corrida eleitoral, ele dizia com imensa clareza: eu vou acabar com os benefícios do carro elétrico no dia 1, no dia 1. E ele agora, finalmente, está cumprindo a promessa. Não foi falta de aviso. Deixa eu perguntar mais uma coisa para você explorar um pouco mais isso, Vargas. As pessoas, os brasileiros, não valorizam, então, essa nossa tecnologia que foi desenvolvida aqui, né, pioneiramente, pelo menos se expandiu grandemente aqui, e acham que comprando um carro elétrico estão sendo mais verdes do que aquele que anda com um carro a etanol. Isso que você explicou é um equívoco, mas não é algo bem explicado, né? Dá a impressão que se é elétrico, é sustentável, é melhor,
vale o subsídio, seja para energia solar, energia eólica, seja para o carro elétrico, quando essa solução do etanol, por ser antiga, parece superada. Não está superada. Não está superada. E, na verdade, parte das críticas que são colocadas à adoção do carro elétrico como padrão de sucesso para o transportes no futuro está ligado a gente congelar uma solução tecnológica do presente como se fosse a solução da lavoura para amanhã. Então, já que hoje temos o carro elétrico, a melhor solução para a descarbonização dos transportes é eletrificar toda a frota. O que várias lideranças brasileiras reagem nesse campo é dizer: não, deixe o mercado competir. E pela competição e com base nas melhores informações, vamos ao longo do tempo apurar as possibilidades de inovação e o futuro é que dirá qual é a melhor solução econômica e ambiental. Em vez de congelar as possibilidades de futuro hoje, proibindo a produção de carros a combustão, como a Europa fez, estabelecendo um deadline, um teto, para acabar a produção de qualquer carro a combustão em 2035. Alguns países anteciparam, a Noruega, a partir do ano que vem, já não produz nenhum carro mais a combustão, e ao fazer isso, condena o futuro a adotar uma tecnologia. Mas a pergunta é, por que eles fazem isso? Porque essa é a tecnologia que eles têm agora. E querem, a partir daí, criar um mercado cativo e estabelecer um novo paradigma da produção de veículos automotores eletrificados no futuro. É uma maneira indireta de dizer: vou desenvolver em casa um protótipo e vou globalizá-lo ganhando esse mercado. Quando, na verdade, o que nós temos em outras realidades são modelos distintos. E não significa que nós, no futuro, devemos continuar adotando o nosso carro flex, independente de inovações, de aprimoramentos ou de competição com outros modelos. Mas significa que, a partir da rota do carro flex, nós temos várias possibilidades de incorporação de novas tecnologias que, no acumulado, podem e prometem gerar uma melhor solução. Uma delas é o chamado carro híbrido, que mescla uma parte de eletrificação com uma parte de utilização do nosso etanol como parte da combustão, com inúmeras vantagens que, aliás, a Toyota aposta como modelo do futuro. Os japoneses, que não são bobos, como lhe disse, apostam nisso, né? Sim. Tosi, deixa eu tirar essa conversa aqui das estradas e jogá-la para o espaço um pouco. Vamos lá. É interessante que nessa questão toda dos carros elétricos, o Trump de fato ameaçou que vai cortar o subsídio do carro elétrico e tudo mais, e a Tesla está derretendo. A Tesla já perdeu aí quase mais de 100 bilhões em valor de mercado. O Musk perdeu boa parte da sua fortuna com toda essa história, não só com a sua briga com o Trump, mas também com esse anúncio do Trump de que vai acabar com esse subsídio. Mas toda a espada tem dois gumes nesse caso, né? Porque a Tesla não é a única empresa do Musk. Ele tem outras empresas, entre elas a SpaceX. SpaceX é essa do qual os Estados Unidos se tornou extremamente dependente no seu programa espacial. Hoje a SpaceX tem um programa muito mais desenvolvido do que a própria NASA. Foi a SpaceX que buscou os astronautas que estavam na estação internacional. Exatamente, era sobre isso que eu ia falar. Depois que o Trump anunciou que vai cortar aí o subsídio dos carros elétricos, o Musk virou no seu Twitter e falou: você vai cortar o subsídio? Então tá bom, eu vou descomissionar a Dragon imediatamente. Qual que é a Dragon? Dragon é essa nave espacial que foi buscar os astronautas lá que eram da NASA, que são da NASA, que estavam presos na estação espacial. Imagina o alívio desses astronautas dizendo: ainda bem que a briga foi agora, né? Se tivesse sido antes. E olha o que diz a SpaceX sobre essa nave. Segundo eles, a nave espacial Dragon é a única nave espacial atualmente em operação capaz de retornar grandes quantidades significativas de carga à Terra, além de poder acomodar 7 passageiros. Foi crucial para esse transporte das pessoas da Estação Espacial Internacional. Então, o Musk está jogando na mesma cartada que o Trump. E não é só a questão do subsídio aqui, eu falo: amigo, você depende de mim em outras áreas. Então, esse parece ser um cabo de força, um cabo de guerra que vai perdurar algum tempo. O próprio Elon Musk já chegou a apoiar agora o impeachment do Trump na rede social, no X, para colocar o seu vice-presidente no lugar, o DJ Vance. Então, fica a questão, até onde vai isso e o quanto os Estados Unidos vai sair prejudicado de toda essa história? Porque, no fim das contas, a gente está falando de subsídio para empresas americanas, de naves espaciais americanas, tudo americana. O que parece que é o único perdedor é o próprio Estados Unidos. Incrível como os debates, né, se assemelham no Brasil, nos Estados Unidos, né, até nesse ponto, né? Impeachment agora está na mesa, né? Aqui o impeachment sempre está na mesa.
principalmente quando a gente tem governos petistas e também com outros governos. Vamos lembrar que era a mesma coisa, né? Quando tinha governos que não eram do PT no poder, era impeachment já, impeachment já. Mas os petistas acabaram dando razão, já tiveram um impeachment e agora não anda, talvez não tanto por causa dos motivos, mas porque o jogo de forças político é outro no Congresso e o impeachment agora, nem com a coisa mais, digamos, aberta, escancarada, é difícil de imaginar um processo de impeachment hoje no país. Bom, ainda sobre o tema político e agora partindo para a questão mais da vida privada, né? A briga entre o Trump e o Musk tem esse aspecto de briga de comadres, como eu disse. Escândalos que envolvem a vida privada. Além de insinuar que Trump era cliente das orgias sexuais promovidas por Jeffrey Epstein, Musk tem replicado publicações que lembram declarações antigas do Trump sobre o Epstein, como uma em que ele disse ter se divertido muito com o empresário e que Epstein gostava tanto de mulheres lindas como ele mesmo, muitas delas mais jovens. Palavras de anos atrás de Trump. Um escândalo sexual nos Estados Unidos tem força para derrubar um presidente, né? Sim, em outros tempos. Em outros tempos. Porque o Bill Clinton sofreu, né, com isso, mas também não chegou a sair do cargo por conta disso. O que é estranho desse negócio do Epstein, que é uma lista já antiga, o Trump já teve inimigos muito mais, não vou dizer inteligentes, mas muito mais, com muito mais condições de derrubá-lo por essa lista. Então, pode até ser que o Trump esteja nessa lista, assim, como o Musk diz, né? O que me soa estranho é que isso não tenha sido usado contra o Trump até agora, né? E que tenha vindo de um aliado de 3 horas atrás, né? Que é esse caso. O que é também o baixo nível do que a gente viu hoje veio muito do Musk, é preciso dizer, né? Porque muita coisa do que está acontecendo agora, né? Pedir impeachment, etc. e tal, é como se tivesse acontecido anos de um desgaste para se chegar na última medida. E para nós estamos sendo informados disso agora, né? E as pessoas desconfiam, né, Scorsin, de alguém que até há pouco estava de braços dados, exato, né, e de repente passa para o outro lado e joga contra aquele time com toda a força, como se jamais exato, tivessem sido amigos ou parceiros. Politicamente é estúpido o que o Musk está fazendo. É estúpido, porque assim, quem você acha que vai lucrar com isso? Né? Você fecha muitas portas e você vai ajudar justamente aquelas pessoas com as quais você estava combatendo até horas atrás. Não faz muito sentido, né? Aí a gente pode entrar na coisa do personalismo, né? Mas aqui eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é dos nossos tempos, que a gente já falou disso em alguns outros momentos, certamente vamos falar mais, que é essa dimensão das personas virtuais nas redes sociais. Os dois são donos de rede social, né? O Trump fala só pela rede social dele e o Musk só fala ali pela rede social dele. Essas personas sociais, dessas figuras que são muito ególatras, né? Elas têm que se posicionar virtualmente de uma maneira que presencialmente eles não fariam isso. Tem que se mostrar de uma valentia, de uma coragem, de um heroísmo, de uma temeridade, assim, como se não tivessem medo de nada, pode destruir tudo, que eu continuo aqui e tudo mais, que é tudo muito farsesco no final das contas, né? Justamente por isso, porque até anteontem estava lá com o filho, foram jogar golfe, Elon is the greatest guy, não sei o quê. Tem um vídeo do Trump falando para os empresários, inclusive, que o Elon nunca tinha pedido para o Trump ele derrubar as tarifas e tirar os subsídios e tudo mais. É tudo muito estranho, um rompimento e essa escalada pela rede social. O que me parece tem menos a ver, às vezes até com personalismo, do que com uma infantilidade, com uma imaturidade muito grande. De ambos os lados, porque eu acho a forma como o Trump também hoje mesmo com o presidente alemão, por exemplo, ele falou um negócio que não tem cabimento aquilo no decoro da situação, etc. e tal. Falou que a Alemanha ficou triste com o dia D, né? Ficou triste com o dia D. O chanceler alemão deve ter ficado triste com o dia D porque os Estados Unidos ganhou da Alemanha. Falou, não, fiquei feliz porque vocês derrubaram uma ditadura nazista, né? Tomou uma invertida óbvia, né? Tudo isso, como é que pode um sujeito fazer desse tipo de coisa? É muito por causa de imitagem, é muita lacração, é muito frase de efeito.
É muito subir o tom, porque na rede social você tem que ficar subindo o tom, você tem que ficar fazendo... o escândalo é o que atrai a atenção no final das contas. Você está fazendo uma crítica muito pertinente, mas não está propondo que eles sejam censurados, né? Não, Essa não, pelo lacração, contrário. essa piada de mau gosto, Vamos regular as aqui redes no sociais do Brasil, Trump. aqui no Já Brasil saía. não vai pegar mais isso, Já Scorsese. não Vamos pode resolver mais, esse já não problema. pode mais. O que me irrita é o seguinte, por que ficar tweetando daqui? Pega o telefone, xinga tudo que você tem para xingar, entendeu? Mas faz uma conta básica política. Fala assim, é muito pior para os dois lados se estabacarem, publicamente falando. Não tem como isso ajudar nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Então, a coisa assim, não tem como você explicar isso por um personalismo, por um médico. Não, isso é maturidade, isso é infantilidade. Isso parece aquelas brigas de... Sabe quando o pai chega do trabalho, e tá aquela briga porque eles estão brigando e fala assim, eu não quero saber quem tem razão. Vai você pro teu quarto, vai você pro teu quarto. Castigo pros dois. Não tem. Um senso de proporção, acho que as coisas das redes sociais fizeram a gente perder muito o senso de proporção das coisas. Então, e para mim isso é o que espanta. O problema existe, da questão do déficit, a questão não se cortou o suficiente, tem a questão econômica, tem um problema, é muito grave. Mas a forma como eles estão lidando não é condizente com essa gravidade. Né? Ginasial, né? É ginasial, entendeu? É coisa de comadre mesmo, assim. É de se lamentar que o mundo esteja na mão de pessoas assim mesmo, sabe? Porque é assustador. Eu tinha comentado sobre a possibilidade de um escândalo sexual vir a derrubar um presidente, né? Principalmente nesse caso, se houver alguma comprovação de envolvimento de menores, que ele efetivamente tenha participado. Mas na tradição americana, mentira até então, né? É o ponto nevrálgico, o ponto de honra para eles, não admitiam que um presidente mentisse e já houve problemas, né? Que o Richard Nixon se deu mal por causa disso, né? Acabou. Mas hoje as coisas estão mais fluidas, né? Parece que as sociedades mudaram. Eu não acho que o buraco seja tão embaixo assim, Tosi, porque não é segredo para ninguém que o Trump, quando era mais jovem, já tinha uma relação com o Jeffrey Epstein. Ele era amigo. Era amigo, pessoal. A gente tem vários registros, vídeo, foto. Um falava do outro em entrevista, eram dois ricos, milionários, não sei o quê. Então, não é uma revelação tão chocante assim. O Tosi colocou um ponto interessante, por que nenhum inimigo dele levou isso em consideração na campanha? Você faz essa pergunta. A impressão que eu tenho é porque ambos os lados estavam envolvidos. E aí você tem um acordo de comadres e, amigão, vamos não falar sobre essa pauta? Vamos. Então, ninguém fala. Porque também a gente tem, já foi se falado algumas vezes, que o filho do Biden poderia também estar na lista do Jeffrey Epstein. E aí, obviamente, nenhum nem outro vai tocar nesse assunto, vai deixar lá as 7 chaves. Mas, fato é que o Trump, durante a campanha, prometeu que revelaria a lista do Jeffrey Epstein. Então, se alguém trouxe essa pauta, foi ele. E aí o Musk toca na ferida, fala, sabe aquela lista que ele prometeu, que vocês não viram até agora e todo mundo estava querendo? Então, ele já teve acesso e não soltou, porque o nome dele está lá E dentro. não teve resposta do Trump para isso, né? Não, ainda não. teve postagem. Pelas últimas notícias que eu vi aqui, ele está em reunião lá na sala oval com o pessoal, num comitê de crise. Sabe Deus o que vai vir agora. Gritando e se resolvendo as pitangas lá. Mas, assim, parece que essa pode provocar, claro, uma nova crise de imagem ao Trump, mas não vejo ela perdurando por muito tempo, a não ser que sejam incorporados fatos novos, comprovações, evidências, qualquer coisa nesse sentido, porque, claro, o Musk falar isso agora é chocante, porque até meia hora atrás ele estava de braços dados com o Trump. Mas daqui 2 dias já não vai ter o mesmo peso, porque, como eu falei, é uma relação antiga e não há comprovação alguma, a não ser que seja a própria fala do Musk. E tem um dado interessante, porque se ele sabe disso, E não falou e ele antes? continuou no governo, Uhum. e quando ele sai, ele não fala o que fala por causa disso, ele fala por outras razões, e ele só usa essa carta porque a coisa escalou, fica feio para ele também. Pois é. que o Eu Vargas queria quer falar sobre comentar duas... Vargas, entra lá, Vargas. Você depois Tá quer falar sobre censurado. 2 enquetes. A enquete que o Musk lançou e a nossa enquete ali no YouTube da Gazeta. Mas vai lá, Vargas. Não, rapidamente. Eu acho que a maneira como o Musk faz essa informação pública dá uma sensação muito estranha. E eu creio que, do ponto de vista do Trump, com todas as os seus personalismos e as desconfianças, ele ainda encarna para uma parte das lideranças americanas e do próprio debate público uma espécie de um projeto, ou pelo menos de uma alternativa em construção, ou algo que parece caminhar uma outra direção diferente do que prevalecia no passado. Então, isso dá para ele uma certa blindagem para dizer, olha, eu posso ter os meus problemas, mas eu tenho um mínimo de coerência.
Mas eu acho que a maneira como o Musk reage e solta essa informação, quando na verdade ele já sabia disso no passado e continuou no governo, só transmite a sensação pública de que ele é uma espécie de pessoa, digamos assim, temperamental ou quem sabe até radioativa. E a partir daí, isso terá um efeito sobre como ele vai ser percebido, tratado pelas outras pessoas do mercado, ao passo que o Trump continuará no governo com inúmeros poderes às mãos e, de certo modo, representando essa expectativa nacional de que os Estados Unidos pode se reerguer e se tornar outra vez a grande potência industrial do mundo. Pois olha, o Elon Musk, né, na rede dele, fez uma enquete ali e pergunta se é hora de criar um novo partido político na América que represente de verdade os 80% dos cidadãos que estariam no centro, no meio, né? E a resposta, claro, no perfil dele, 81% sim, 90%, 18% não. Agora, a nossa enquete aqui no YouTube, você pode participar, a pergunta é a seguinte: se a guerra entre o Trump e o Musk vai afetar o Brasil? É uma pergunta simplesinha, né? A primeira opção de resposta é impossível não afetar. A segunda, não. O governo Lula blindou o país. E a terceira vem recessão aí. E a maioria das pessoas, claro, né, 57% é impossível não afetar. 36% acham que vem recessão aí e 7% acham que não, o governo Lula blindou o país. Em relação aos efeitos dessa briga para nós brasileiros, quem deve estar gostando disso ter acontecido nesse momento é o ministro Alexandre de Moraes, não? Porque vão chegar para o Trump lá conversar, olha, precisamos discutir a questão do Brasil lá agora. Não me venha com isso agora, não posso me ocupar do Brasil no momento. Então, talvez ele ganhe uma sobrevida aí nas sanções. Estou brincando, claro que a articulação não é lá diretamente com ele, mas enfim, o Alexandre de Moraes sabe que, pelo menos lá nos Estados Unidos ou no gabinete do Trump, a fila para conversas urgentes aumentou e a conversa sobre o Brasil deixa de ser tão urgente. Será que o Moraes realmente agora está respirando um pouco aliviado, está torcendo para que essa briga vá adiante, se prolongue por um tempo e ele fique esquecido? Talvez, porque a gente viu as tensões aumentando, né? Era o Marco Rubio falando um negócio aqui, o STF botando julgamento aqui e tal. Então, isso estava crescendo. Qual que é a grande perca, ao meu ver, a grande perda nesse sentido? É porque o maior inimigo do Alexandre de Moraes, talvez, lá no governo Trump, era o próprio Elon Musk. Elon Musk, que teve a rede social X bloqueada aqui no Brasil, que teve a sua conta de outra empresa que não tinha nada a ver com o X bloqueado aqui, seus bens parados, imobilizados, etc. Então, e o próprio Elon Musk chegou a afirmar que Alexandre de Moraes seria preso e postou lá aquela arte com ele atrás das grades feita por inteligência artificial. Então, o Elon Musk seria um fortíssimo aliado dessas sanções, dessa aplicação da lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes dentro do governo Trump, e talvez um dos mais interessados. A gente sabe que o Elon Musk tem essa personalidade. Quando ele foca em alguma coisa, é difícil esquecer ou voltar atrás. Agora ele está extremamente focado em, pelo jeito, desmantelar e desmanchar o Trump e o seu governo, e dificilmente vai recuar. Mas eu vejo com preocupação esse ponto. O que me tranquiliza são dois pontos. Primeiro, o Rumble agora tem protagonizado essa questão das sanções ao Alexandre de Moraes, principalmente contratando o advogado de Trump para entrar com uma ação judicial lá nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Então, ao meu ver, esse protagonismo novo do Rumble, principalmente na justiça americana, tende a ser um pilar aí que pode substituir a questão do X nos Estados Unidos. E a outra questão, claro, é que o próprio Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump, já anunciou que provavelmente aplicaria sanções. Então, se isso já está com o Marco Rubio, já está em um departamento, a questão já está alocada em algum lugar, isso pode ser encaminhado dali em diante. Então, isso me tranquiliza nesse sentido de que, por mais que a fila esteja longa do gabinete do Trump, ele não precisa necessariamente assinar alguma coisa agora. O Marco Rubio tem autonomia muito grande para tratar dessas questões internacionais, principalmente relacionadas à América Latina e ao Brasil. Isso são pontos que tranquilizam, mas, de novo, se chegar na mesa do Trump, me parece que a gente vai ter um forte stakeholder aí, que foi ficado de lado, agora o Elon Musk. Mas eu acho... também tem algo que talvez a gente não esteja personalizando demais essa briga, né, ou essa situação, porque quando você acompanha até mesmo o que o Eduardo Bolsonaro tem, com quem ele tem falado, o trabalho de outros brasileiros que estão lá, né, como o Paulo Figueiredo, lá o jornalista,
o Musk aparece muito pouco. Né? Os contatos não são exatamente com o Musk. Eu acho até que o Musk, por conta do trabalho dele, até se afastou dessa questão. E você vê que até a dimensão das redes sociais, o foco está muito mais no Rumble, né? Que é aquela plataforma de vídeo concorrente do YouTube, que inclusive acho que até o Trump tem algum tipo de sociedade ali, ou seja, no tem... Brasil está banida, né? Está banida. Então, ela até está agilizando mais, por exemplo, quando houve o anúncio do Marco Rubio, quando houve o anúncio que não se divulgou quais autoridades perderiam o visto, o CEO do Rumble fez a postagem, né, contra o Alexandre. O Musk, que em outros tempos não perderia, né, não perderia esse prato cheio para se refestelar. Eu acho que não influi, não só pelo que o Guilherme colocou aqui, mas porque também me parece que o Alexandre de Moraes ele vai ser utilizado como exemplo para uma disputa muito maior e que envolve muito mais a Europa do que o Brasil. Porque a legislação brasileira, a forma como o Brasil quer lidar com a rede social, a Europa tinha se adiantado e recuou quando viu que o Trump, a coisa vai ficar complicada. Eu acho que o Trump precisa dar um exemplo ao mundo de que autoridades que tentam censurar vão se dar muito mal. Eu acho que o Alexandre de Moraes é o alvo perfeito, porque ele é ministro de uma Suprema Corte de um país absolutamente irrelevante que não tem condição nenhuma de contra-atacar e que deu ao Trump todos os motivos do mundo para justificar a aplicação daquelas sanções. E aí chega nos europeus e fala assim, acho que é melhor a gente ir por um outro caminho. Então eu acho que o Alexandre de Moraes vai servir de exemplo para justamente fazer o que ele faz ou tenta fazer aqui no Brasil, né? Como ele tentou fazer agora tentando perseguir agora quem doou Pix para Carla Zambelli, como se tivesse um plano de fuga orquestrado pelas pessoas que doaram o Pix. Por que ele faz isso? Para tentar afastar o apoio que ela possa vir a receber das pessoas, né? Eu acho que ele vai sofrer na pele aquilo que ele está tentando fazer as pessoas sofrerem aqui dentro. Então, como tem essa estrutura, como o jogo é muito maior do que o Alexandre de Moraes, eu acho que a influência é quase nenhuma. Até porque a bola já está no campo, já está rolando, né? E você, Vargas? Eu tendo a concordar com o Scorsin. Eu acho que esse tema deixou de ser visto como uma briga pessoal de Musk com o Alexandre de Moraes, muito embora a gente saiba que, evidentemente, isso tem um peso, e se ele estivesse no governo, certamente faria carga nessa direção, para se tornar uma prioridade institucional de um movimento político e que tem inúmeros focos e representações lá na estrutura de governo americana. Basta a gente lembrar do discurso do J.D. Vance, quando foi à Europa e falou lá junto a lideranças na Alemanha e também fez menções criticando autoridades da Inglaterra, de outros países, abraçando esse tema da liberdade de expressão como uma grande bandeira, né? E como um tema que depois o próprio Trump referendou, dizendo eu concordo com tudo que ele disse, e outras lideranças do governo americano também começaram a assumir essa pauta como parte sua. E tem uma característica da política americana que eu creio que pode se manifestar nesse caso também. Os Estados Unidos é um país que naturalmente enfrentou e enfrenta guerras pelo mundo. E justamente por isso existe uma preocupação ou uma cultura de tratar temas que são considerados de Estado ou prioridades da nação com um respeito suprapartidário. Então a gente não vê, por exemplo, governos questionando decisões ou políticas assumidas em governos anteriores que, se forem criticadas de maneira muito forte, podem implicar uma espécie de fragilização do próprio país. Então, por exemplo, o governo Trump, quando assumiu na primeira vez, estabeleceu um conjunto de restrições comerciais, de tarifas, que depois o Biden manteve, não mudou. E, por sua vez, o Biden criou essa imensa política industrial com subsídios trilionários que o Trump até agora não tocou. E eu acho que com a liberdade de expressão existe uma grande chance de algo análogo acontecer. Esse tema tem ganhado capilaridade e força nos Estados Unidos. Toca em um argumento, em um fundamento muito sensível da história americana, a primeira emenda e a liberdade das pessoas de se expressarem. Então, nesse contexto em que esse tema começa a caminhar nos órgãos burocráticos, a ser manifestado por diferentes lideranças políticas, claro que deixar de ter o Trump, ou melhor, o Musk, como aliado dessa causa dentro do governo, pode não ajudar, digamos assim, para quem quer estabelecer punições ou restrições a violações internacionais. Mas eu não creio que esse tema deixará de ser tratado como uma prioridade norte-americana. Parece que o Alexandre de Moraes, como vocês colocaram, está só
juntando fatos, acumulando munição para os outros atirarem contra ele uma hora, né? Inclusive, essa suspensão das redes sociais da mãe e do filho da Carla Zambelli, alegando, não, mas a Zambelli passou as redes sociais dela para eles administrarem, a família administrar, então está valendo, não estou perseguindo o filho e a mãe, estou perseguindo a conta que era da Carla Zambelli. Mas, ora, só o fato de censurar, de vetar a conta da Carla Zambelli, que ainda está, o julgamento dela não está transitado em julgado, né? Só isso já é um absurdo, né? Quanto mais você ir atrás do filho, da mãe, e como bem o Scorsin pontuou, né? Você investigar quem fez Pix para ela. Então aquele seguidor da Carla Zambelli, aquele simpatizante que pôs R$1, pôs R$5 lá, porque, enfim, se sensibilizou com a causa, esse está na malha fina da Polícia Federal. Sim, é uma série de violações, né, Otosi? E quem dera ele tivesse colocado essa explicação, essa desculpa oficialmente, porque ele não colocou. Nos autos em que ele determina o bloqueio das redes sociais do filho da Carla e depois da mãe dela, ele não coloca justificativa nenhuma. Ele só determina o bloqueio e registrado nos autos isso não consta. Até a CNN divulgou assim, né? Ele determinou o bloqueio das contas do filho, não colocou motivo. Então ficou no ar. Mas é claro que a gente entende os motivos dele, é uma perseguição descarada, né? A Carla Zambelli, a família dela, os seus apoiadores. Agora até quem faz o Pix entra para o hall aí de conquistas do Alexandre de Moraes junto com a multa de 50 mil para quem usar o Twitter, né? E banir a VPN do Brasil. São aí grandes feitos do Alexandre de Moraes pelo nosso país, no seu autoritarismo como um todo. Então me parece que ele não está recuando para nada, para ninguém, de jeito nenhum. Está avançando cada vez mais à medida que tem um governo que valida os seus posicionamentos e dá espaço para que ele faça isso, porque é um governo mais fragilizado, um governo com uma posição forte, com uma imagem fraca, uma desaprovação alta, que depende do judiciário para aprovar e avançar muitas pautas que ele não consegue. Então esse consórcio Lula-STF tem crescido cada vez mais e eu estou ansioso para ver cada vez mais manifestações do Alexandre de Moraes nesse julgamento que está acontecendo sobre as redes sociais, o marco civil da internet. Acho que isso também vai dar muita coisa, vai dar muito pano para manga. Semana que vem promete. A gente teve o voto do Mendonça, agora que foi prolongado de quase 2 dias aí. Um voto que foi diferente ali dos 3 que já tinham votado, da maioria. Um voto pela liberdade de expressão, muito forte. Agora resta ver como os outros vão se posicionar, mas a gente já tem ideia para onde isso vai. E aí sim, eu quero ver a reação do governo Trump e do que pode acontecer depois de uma decisão como essa. É distópico, né? Quando a gente para pensar na atitude do ministro, quer dizer, é completamente destemperado, né? Sem senso de proporção nenhuma naquilo que ele está atuando, completamente fora da Constituição, lei, isso já não existe mais, né? Ele vai punindo do jeito que ele acha que tem de punir, né? Quase como se fosse um sufocamento, né? Parece que ele está esganando a pessoa. Parece que você sente que o que ele gostaria de fazer era isso. E a coisa passa de um ponto onde você possa discutir isso. A gente conversou muito no último análise de ontem sobre isso, né? Passa do ponto de você poder discutir isso de maneira jurídica, né? Qual é o artigo da lei, qual é o limite, qual é o princípio que se aplica, porque nós não estamos mais falando de direito. Nós não estamos hard power e soft power, né? Agora nós estamos no ignorant power, entendeu? Sabe aquela coisa do cara que faz bullying, né? O cara ignorante já chega dando, é mais ou menos isso, né? Só que assim, ele está lidando com gente muito mais forte do que ele, né? Então parece até que para os Estados Unidos, para o Trump, tudo que ele está fazendo, parece aquela coisa, vamos fazer uma metáfora escolar, né? Eu duvido que você dê um tapa na cara dele. E ele vai lá e dá o tapa, dá o soco, tira a roupa, entendeu? Rouba o dinheiro e tal. Falei que corre para casa da mãe, né? Pois é, mas é o seguinte, que mãe? Qual é a mãe quando você vai enfrentar os Estados Unidos do Donald Trump, entende? Então, quanto mais ele está fazendo isso, já chegamos num ponto e assim, Alexandre, faz mais aí, faz mais uns... Exagera, vai exagerar. Prende o Bolsonaro, manda prender o Eduardo, manda, vai nessa, porque agora ele já está com os olhos americanos sobre ele. Né? Cada fala dele já chega lá. Tudo isso está sendo empilhado como motivo para dar as sanções, né? Então, eu até acho meio bizarro, né? E volto daí para aquele ponto assim da imaturidade, da infantilidade, né? Das pessoas que você não consegue perceber a consequência mais óbvia dos teus atos. E Vargas, parece que
tudo cabe como escusa dentro do que ele entende que as pessoas estariam conspirando contra o Estado Democrático de Direito. E aí você coloca tudo que se quer dentro desse inquérito, né? Porque vamos cercear, suspender a rede social dela, vamos impedir que receba Pix, vamos investigar quem deu Pix, porque quem deu Pix deu R$1, está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Parece uma fantasia translocada de uma mente perturbada. Não é só isso, ele quer a lista das pessoas que seguem a Carla Zambelli. Ele quer saber quem é que é amigo dela. Quem são os seguidores na rede social da Carla Zambelli. Não parece, como eu disse, uma mente que está perturbada? Desculpa, não quero essa análise pessoal assim, mas nesse ponto assim é difícil não ver alguma coisa estranha, né, no comportamento dele, que parece uma pessoa que está sem freios agora. Vou fazer 2 comentários sobre esse ponto, Tosi. O primeiro é o seguinte: tem um artigo do Código Penal brasileiro que diz o seguinte: crime de favorecimento pessoal, auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Tem a pena. Aí vem o parágrafo 2º, que diz o seguinte: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isenta de pena. O que significa que o próprio Código Penal brasileiro entende que existe um princípio moral básico de que o filho, o pai, a mãe, o cônjuge, tem, antes de mais nada, um dever e uma responsabilidade de prestar auxílio àquele que ama ou que constitui a sua família ou seu círculo de relação mais íntimo. E é por isso que nem a lei comina uma pena para quem age para ajudar, por exemplo, o seu pai, que é acusado de um crime, ajudando ele a ter um dinheiro para viver, quando as penas impostas a ele retiram a sua liberdade ou sua capacidade de se estabelecer. Mas, para o Alexandre de Moraes, neste caso, parece que não é esse o princípio que deve imperar. Então, se o filho ajuda a mãe, se o pai ajuda a filha, que é acusado de um crime, deve ele também ser envolvido como alguém que está agindo de uma maneira a subtrair a capacidade do Estado de fazer valer a justiça. Meu segundo comentário é o seguinte, Tosi. Parece que a gente aqui, em alguns programas ou comentários, fala sobre liberdade de expressão. Em outros, pouco menos, mas nós discutimos a propriedade. Um terceiro, as liberdades de contratação. E agora, nós discutimos os limites da pena imposta pelo Estado a alguém. Embora haja características e atributos diversos de cada um desses temas, me parece que tem um elemento em comum. Todos eles, ao seu modo, querem garantir como núcleo moral da sociedade o valor da liberdade individual. É a partir daqui que eu construo um castelo chamado sociedade democrática constitucional. Mas esse castelo tem visto agora os diversos atributos desse núcleo serem degradados. Então, eu não tenho mais a liberdade de me expressar segundo as minhas opiniões, se isso provocar um sentimento de desgosto em uma terceira pessoa. Os meus bens adquiridos com a força do meu trabalho não podem ser empregados segundo a minha liberdade, a não ser que haja um conjunto de mediações ou princípios sociais que lhe amparem e estabeleçam como devem ser utilizados. E a partir de agora, eu participo das relações sociais e se alguém próximo a mim é acusado de um crime ou de algum problema, eu pago pela pena indiretamente. Então a gente vai corroendo essa ideia de que cada indivíduo responde no limite da sua liberdade. E ao fazer isso, nós criamos as condições para todos serem mais livres, a sociedade mais próspera, para colocar no lugar a ideia de que um conjunto de autoridades, em circunstâncias excepcionais, sempre podem limitar ou excepcionar essa minha liberdade para colocar em primeiro plano um suposto interesse público. Tosi, esse comportamento do Alexandre de Moraes me parece que tem infectado o sistema de toda a instituição, de todas as instituições brasileiras. Na filosofia tem um termo que a gente chama de janela de Overton, né, que vai se movendo conforme o tempo. Então, algo que era comum em 1900 e bolinha já não é mais comum agora, e algo que é comum agora não será comum daqui a algum tempo. Me parece que os sucessivos abusos do Alexandre de Moraes vão empurrando essa janela para frente e todo o resto das instituições vão acompanhando. Pega o caso do Léo Lins, por exemplo, um caso emblemático, recente, tudo mais.
O que aconteceu nesse caso? O show é 2022, ele é processado por quem? Pelo Ministério Público. Não é por ONG, não é por nenhum indivíduo, não é uma ação do PSOL, uma ação política, não. É o Ministério Público, um órgão, uma instituição independente do nosso país. Ou seja, aqui já temos promotores, seja na divisão de direitos humanos do Ministério Público, mais preocupados com piada do que com tráfico infantil, com tráfico de crianças, com outros crimes infinitamente mais graves que poderiam estar tomando atenção e preocupação deles. Depois, esse caso vai para uma juíza de primeira instância. E a juíza de primeira instância determina a condenação de 8 anos, a multa de 2 milhões e tudo mais. Mas antes, isso passa por uma lei do Congresso, que foi aprovada, a lei antipiada, aprovada e sancionada pelo governo Lula, que criminaliza ali as piadas que eram de injúria racial, passam a serem do racismo indescritível e inafiançável. Então, se torna um problema muito maior que veja como perdura Ministério Público, Judiciário e Legislativo. E é claro, se fosse em outra época, se fosse no governo Bolsonaro, dificilmente uma lei como essa seria sequer protocolada ou aprovada. Ou dificilmente a gente faria um ativismo tão grande, uma liberdade tão grande no Ministério Público para avançar em uma pauta como essa, porque seria visto, claro, como um extremismo. Agora isso já não é mais, já se tornou algo comum, porque a gente tem uma Suprema Corte, a mais alta instância, que persegue pessoas individualmente, joga fora completamente o texto da lei e aquilo que antes era senso comum se perde. Então, quando a gente tem corruptos soltos, quando a gente tem traficantes que são presos num dia, soltos no outro, se perde completamente o senso da moral. E aí a gente não vê isso só no Supremo Tribunal Federal, mas abusos sucessivos em outras instâncias e outras instituições também. Então, é uma atitude que é individualizada? É, mas que reflete em todo o sistema de justiça brasileiro. Bom, deixa eu perguntar para você que nos assiste se você já é assinante da Gazeta do Povo. Não é ainda? Então aproveite que a Gazeta está com uma promoção. A Gazeta que se destaca pela independência completa no seu jornalismo, como você pode ver. E essa independência e a própria existência da Gazeta do Povo é garantida por nossos assinantes. Então, por que você não se junta a nós? A Gazeta aumentou o conteúdo, elevou o conteúdo do debate e derrubou o preço. Veja essa condição especial, 95% de desconto na assinatura, de R$ 27,90 por mês para apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. Dá menos de 7 centavos. Aproveite, garanta já gazetadopovo.com.br/oferta pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Não fique de fora, informe-se pagando muito pouco. Bom, cenas do próximo capítulo, né? O que vem aí agora, né? Esse turbilhão, toda essa confusão, a temperatura muito alta ainda, deve haver muitos xingamentos, muita lavação de roupa suja. E o que vocês imaginam que pode acontecer? Bom, primeiro que os mercados vão cair bastante, né? Já caíram hoje ações, mas amanhã é dia útil, exato, amanhã o tombo pode ser maior, né? As coisas voltarão a ser como antes, ou de jeito nenhum vai ter que haver uma reordenação das forças do capital e da política. Sim. A gente está agora no pico de estresse, né? No pico de emoção e sentimento, e tudo parece muito maior do que realmente é. Mas se a gente faz uma análise fria, é preciso separar o que é institucional e de longo prazo, e que vai perdurar durante bastante tempo, do que é de agora, de curto prazo e momentâneo. O que a gente tem agora é muita gritaria. A gente tem um lado falando mal do outro, xingamento aqui, xingamento acolá, e isso que está levando a atenção momentaneamente. O que a gente tem de fato, que é durável, que é de longo prazo? Primeiro, essa lei que foi aprovada, que o Elon Musk tanto tem criticado e pode ser alvo agora de discussões maiores, porque ela passou na calada da noite, numa votação apertada, e agora isso vai para o centro do debate. Então é uma lei que foi aprovada, que vai aí ter grandes impactos econômicos e financeiros para os Estados Unidos e provavelmente vai ter impactos nesse governo Trump. Pode ser explorado de uma forma muito mais aprofundada do que seria se o Elon Musk não tivesse feito todas essas críticas. Isso é institucional e vai perdurar. Outra coisa é a notícia do Donald Trump de que vai cortar os subsídios aos carros elétricos e, claro, essa decisão do Elon Musk de tirar a espaçonave da Starlink. Isso são coisas que afetam e afetam muito a política americana, um de uma forma, outro de outra. Resta ver se de fato será efetivado e quando será efetivado, mas são políticas públicas também que tendem aí a perdurar.
De resto, é gritaria. A questão da lista do Epstein, a questão do Trump ser uma pessoa boa ou não, do Musk ser um cara fiel ou não fiel, isso passa. Daqui 2 semanas, provavelmente esse clima já vai ter esfriado e a gente vai conseguir analisar as coisas muito mais friamente, com uma análise muito mais técnica. Mas agora está essa gritaria e se a corda continuar esticando, pode ser que leve a um rompimento maior, mas o momento, por enquanto, na minha análise é esse. Scorzinho, você até brincou que a Janja talvez agora resolva fazer amizade, né? Não xingar o Musk, mas passar a elogiá-lo. E o governo Lula, né? O Lula, bom, ele disse que ele não critica ninguém, né? Então não vai abrir a boca nessa briga porque ele está torcendo para os dois lados se darem mal. Mas como que você vê os próximos capítulos dessa história? O Brasil, eu acho que se eu votar na enquete, eu acho que eu ia votar que o Lula conseguiu blindar o Brasil, né? No sentido que os Estados Unidos não tem nem embaixador aqui, né? Não tem nem os telefonemas. Então, assim, estamos blindados porque eles não estão nem aí para nós mesmo. Então, é essa dimensão, né? É claro que eu concordo plenamente com o Guilherme, né? Esse é o momento da gritaria. Eu não sei o quanto isso não é gritaria de rede social. Então, aquela coisa que não dura 72 horas, né? Os cancelamentos não costumam durar 72 horas mais. Então, eu também acho que ao né, a temperatura diminuir, isso se modifica muito, né? Claro que não sei se o estrago foi feito, mas a munição para que alguém possa fazer um estrago no futuro foi dada. Então, não sei como as coisas vão, né? Agora, eu acho que não é possível que não exista uma turma do deixa disso. Né, que já não esteja entrando em cena. Inclusive foi até aqui, enquanto a gente estava conversando, vendo para ver se tem mais coisa saindo, mais nada saiu. Né? O Musk, inclusive, já começou a postar coisas do governo. Não, veja bem, gente, quem começou foi o fulano, não foi aquele. Sabe, já está naquela hora, separou a briga e o outro fica, mas foi você que começou. Eu já senti que ele já foi para um negócio meio desse. Mas claro que eu acho que ele precisava se posicionar. Eu acho que o que o Musk fez foi se posicionou. Né, com relação, politicamente falando, inclusive. Né? E eu acho que a turma deixa disso, nos bastidores vão acabar agindo para que o Trump não vá além do que ele dos subsídios, porque não é só os subsídios para os carros, né? Pelo que eu entendi, o Trump quer cortar todo e qualquer negócio que o Musk teria com o governo americano. Eu acho que não vai se chegar a isso e também a questão da SpaceX acaba... Acho que essa parte vai acabar sendo resolvida. E essa lista do Epstein vai ficar o dito pelo não dito. Porque a única coisa que o Trump pode fazer, de fato, para responder isso, é divulgar a lista. Que, aliás, deveria fazer, já que ele está cumprindo tudo o que ele prometeu. Né? Então, em algum momento, esse negócio tem que acontecer. Então, se ele quer quebrar a perna do Musk mesmo, divulga a lista. Vargas, próximos capítulos. Olha, eu acho que essa briga que está acontecendo agora, ela me faz lembrar, e eu estava agora justamente buscando essa informação, um artigo que foi escrito para um professor de Harvard, num capítulo de um site internacional, dizendo que a base política de sustentação do governo Trump é muito frágil, porque, na verdade, dentro dele existiam 2 grupos de apoio com interesses contraditórios. De um lado, os nacionalistas econômicos, e de outro, uma espécie de elite global, tecnocrática, financeira, que tem outros interesses, e o Musk estaria nesse grupo. E que, na verdade, ao longo do tempo, à medida em que as políticas do governo Trump forem sendo implementadas, as tensões e divisões entre esses grupos se tornariam mais evidentes e isso poderia corroer por dentro a autoridade e o poder do governo Trump. O que eu acho que ele não previu é que o desenlace dessa tensão fosse tão rápido, pelo menos com essa saída do Musk. Eu acho que agora o grande desafio do Trump vai ser de reorganizar ou de reconectar essa base, ou seja, tratar o problema como um problema individual. Esse é um problema com o Musk, ele que é uma pessoa destemperada e que está nos traindo, enfim, que não está mais interessado em ficar aqui porque nunca gostou de política mesmo. Mas não é algo, na verdade, que enfraquece a minha base política, que de um lado tem essa classe média americana que quer emprego, que quer oportunidade, de outro lado tem esses financistas tecnológicos globais que querem menos imposto e que querem um comércio para poder vender, consumir, comprar ao preço mais barato. Mas eu acho que o grande desafio é se ele será capaz de sinalizar para as lideranças políticas e para o próprio país que ele continua sendo o líder que representa grupos que, na verdade, têm interesses que, desde o início, tinham entre si fricções e que vão se tornando cada vez mais claras agora. Se o Trump vai conseguir articular essa reunião dos diferentes,
Eu não sei. A minha sensação é que, à medida em que os efeitos econômicos das tarifas começam a aparecer, em que as dificuldades de negociação vão se tornando mais evidentes, em que os acordos de paz prometidos lá fora não se estabelecem, a capacidade dele de projetar a sua personalidade e poder para manter a base coesa vai diminuindo e as tendências à dissidência também vão se multiplicando. Bom, queria saber de vocês o que não pode passar batido hoje no noticiário, além dessa bomba aí entre o Musk e o Trump. O que mais que não dá para passar batido? O Mendonça, acho que entregou o voto dele, né? Terminou o voto dele. O que mais? Eu achei que vocês iam entrar nesse assunto. Não, eu ia falar do Bolsonaro, foi arrolado agora por causa da Carla Zambelli também, né? Então se tornou aí mais uma vítima de algo que não tem nada a ver com ele. Agora o Alexandre de Moraes determinou que o Bolsonaro deve ser ouvido também sobre a Carla Zambelli, simplesmente pelo fato dela ter ido para fora e falado que vai denunciar o STF lá fora aí. também. Talvez o Bolsonaro seja amigo dela na rede social. É verdade. Talvez tenha mandado alguns reais para ela. Né? Para ela acho que não, ele mandou para o Eduardo. Para o Eduardo Bolsonaro ele falou que mandou hoje um valor considerável. Para ela, acho que a família dele já está em apuro o suficiente para mandar para ela. O valor considerável em reais, né? Porque se você converter... Fica um negócio difícil. Até nisso o Lula está ferrando o Bolsonaro. Mas acho que é relevante aí a gente deixar encostado nos autos. Dada essa semana, que foi talvez uma das semanas mais insanas que a gente viu nos últimos tempos, porque a quantidade de coisa... Eu estou me lembrando aqui, tentando lembrar do programa de segunda-feira, era um tema que era para ficar a semana inteira discutindo, já parece que foi no ano passado, né? Então, para mim, o que não pode passar batido é que o Ancelotti escalou o Estevão de titular no Jogo do Brasil hoje. Eu acho que isso não pode passar batido de maneira relevante, Tosi. Eu vou ficar com essa. Tá bom. Vargas, alguma coisa do noticiário para não passar batido aí? Olha, eu acho que as reações à condenação do Léo Lins são reveladoras. Porque a gente tem visto, de um lado, grandes meios de comunicação que estão dizendo assim: as falas inaceitáveis que justificam a prisão de Léo Lins. E outros meios de comunicação, como a própria Gazeta, que dizem: esse país está perdido. Com outras palavras, mas com a ideia de que é inaceitável, em uma sociedade democrática, nós condenarmos o humor, independente do contexto ou da intenção. Mas eu acho que isso revela o quanto de caminho a gente vai ter que trilhar para debater esse tema e para chegar, digamos assim, a uma pacificação sobre qual é o critério e como nós devemos orientar a liberdade de expressão no Brasil. A minha opinião pessoal, essa lei do racismo recreativo vai expor e fragilizar significativamente o papel da justiça no Brasil. Bom, muito obrigado a vocês por participarem desse debate feito às pressas, né? Porque saiu quentinho do forno essa confusão, essa bomba lançada pelo Musk. A gente explorou um pouco das implicações globais e também para nós aqui no Brasil. Obrigado, Vargas. Obrigado, Scorsin. Obrigado, Kilter. E obrigado especialmente a você que esteve com a gente. Fique sempre na companhia do Última Análise, de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, e no dia seguinte a reprise pela manhã. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.